Gente, vocês não vão acreditar no que acabou de acontecer comigo. Eu vim aqui, tô gravando assim, com a cara limpa assim, né? Acabei de acordar, tem alguns minutinhos, na verdade eu acordei 9h19, mas não foi eu que acordei sozinha. Eu não sei se é pra rir ou se é pra chorar. Ontem eu dormi, acho que devia ser umas 2 horas da manhã, porque eu trabalhei, aí chego em casa e fico ainda naquela adrenalina. E aí devo ter dormido umas 2 horas da manhã. Mas assim, deixa eu explicar, né? Por que eu tô falando que não foi eu que acordei? 9h19 tocou a campainha. Eu fui perguntar quem era. E não era ninguém. Na verdade, eu não lembro se eu olhei no relógio 9, não. Acho que tocou a campainha, eu fui ver se tinha alguém. E quando eu olhei no relógio era 9h19, ou quando tocou eu olhei no relógio e depois fui ver quem era. Eu não lembro a ordem, só sei que era 9h19. Eu vou explicar pra vocês por que eu tô chorando. A minha família, os meus amigos mais próximos sabem que durante anos eu acordo 10h30. De 10 pra cima, isso tem anos. Né? Eu durmo assim, 11h30, meia-noite, e sempre acordo depois das 10. E isso estava me incomodando um pouco. Eu estava até pensando em procurar neuro, porque eu achava que eu acordava essa hora por causa dos sonhos, que eu sonho muito. Durante a minha noite, a minha madrugada, a minha manhã, eu sonho muito. Então, a justificativa que eu dava, né, até baseado em algumas pessoas que falavam, deve ser isso mesmo. É porque, pelo fato de eu sonhar muito, a minha mente ela não desliga. Não desliga não o tempo inteiro, né? Mas ela não descansa normalmente, como eu deveria descansar. E aí eu compensava essa falta de repente, de dormir bem, o sono pesado, eu compensava acordando tarde. Meu corpo, né, compensava acordando tarde. Porque eu não dormia mal, não. Eu dormia. Eu não ficava acordada. Não é insônia. E nem um outro nome que eu esqueci, sei lá o que é do sono. Esqueci o nome. Não, eu dormia. Só que como eu sonhava muito, provavelmente a mente, né, precisava de mais tempo para poder descansar e eu acordava tarde. Durante alguns anos nem me incomodei, mas depois, agora né, com a Marcela já com uma certa idade, começou a me incomodar, porque eu acordo tarde, ela também acorda tarde. Aí ficava com correria para fazer dever de casa, correria para agir as coisas, e não tava tendo tempo para ficar com ela. Porque quando eu piscava o olho já era tipo 11 e tal, aí já tinha que agir almoço, né? E isso me incomodou recentemente. Fora essa questão mesmo de ser adulto. Adulto não tem que acordar esse horário e tem que agir as coisas, porque de tarde eu foco no trabalho, então de manhã eu queria ter um tempo para fazer outras coisas. E esse tempo para fazer outras coisas, há muitos anos, né, era para fazer o quê? Separar um tempo de devocional. O que é devocional, para quem não sabe? Buscar a parte espiritual, buscar a Deus, né? E eu já tentei isso, acordar mais cedo para poder orar, ler o livro. Tem um livro aqui que eu comprei há 3 anos, não conseguia ler. E aí eu falei, vou acordar cedo para poder ter esse tempinho com Deus, né? E eu tentava acordar cedo. O meu celular, ele há anos estava com um despertador 9h20. Há anos. Ele toca 9h20 e eu boto soneca. Soneca não. Ele tocava 9h20, eu desligava. Era ridículo. Pra que eu, né? Ficava ali de enfeite, tocava, eu sempre desligava, nem tentava. Nem colocava soneca, nem tentava acordar. Eu ia até 10 e pouca. Porque era um horário 9. Eu sei que 9h20 não parece cedo, né? Mas pra mim que tem essa questão dos sonhos, né? Eu achava que 9h20 era um horário bom, que dá pra me fazer minhas coisas, me organizar, né? E então é 9h20 é o horário que tava no despertador. E aí eu não vou lembrar quando, né? Mas eu já tentei acordar cedo, cedo que eu digo é antes de 9h20, para poder ter esse momento, né, com Deus. E aí não vou lembrar quando e nem quantas vezes eu tentei. Mas o que eu lembro é de tentar abrir o olho, de tentar levantar e não conseguir. De sentir o meu corpo cansado. Gente, 9h20. Sentir o meu corpo cansado mesmo. E não conseguir levantar. E ficar chateada. Assim, porque... Gente, 9h20, não tá cedo. Eu preciso acordar. Eu preciso agir a minha vida um pouco mais cedo, né?
E aí eu não consegui, e, né, como eu falei, pensei em marcar neuro para poder ver se poderia, né, dar alguma medicação para poder eu dormir melhor, porque eu acreditava que se eu dormisse melhor, com menos sonhos, eu conseguiria acordar cedo, mas acabou que eu não marquei. E aí deve ter um mês e meio, não sei se tem um mês e meio, se tem 2 meses, eu tenho anotado em algum lugar. Teve um culto na minha igreja de domingo, e normalmente domingo não tem oração com imposição de mão, mas teve, chamaram as pessoas lá na frente, os obreiros fizeram filas e as pessoas iam até os obreiros para orar. Eu levantei e eu fui determinada a orar por esse assunto. Eu não vou lembrar o que eu falei exatamente, não consigo lembrar. Mas eu cheguei lá na frente, né, da obreira, falei pra mim, não falei pra ela, falei pra Deus, né? O que eu queria? Eu falei, Espírito Santo, eu quero acordar cedo, eu não consigo. Eu não vou lembrar a frase que eu falei, mas eu determinei assim. Eu falei pra Deus, eu vou desligar o despertador e o Senhor que vai me acordar. O Senhor que vai ser o meu despertador. E aí, na segunda-feira, eu desliguei o despertador, até hoje ele tá desligado. E de lá pra cá, 98%, né? Tô falando 98% porque no final de semana. Eu não sei explicar. Mas já teve final de semana de eu acordar antes. E já teve final de semana de eu não acordar. Já teve também um evento, né, que eu fiz. Eu fui dormir 2h30 da madrugada e eu não acordei cedo. É, Deus me acordando todo dia antes de 9h20. Todo dia antes de 9h20. Todo dia. Eu acordo sozinha. Eu acordo sozinha, não. Ele que me acorda. Porque eu não acordo sozinha. Porque eu não consegui acordar antes. Não sou eu que acordo, é ele que me acorda. Ele que me acorda todo dia. Já teve dia de eu estar dormindo, assim, achando que era 10 e pouca. Aquele sono, porque o meu sono mais pesado, mais gostoso era de manhã. Então já teve vários dias de eu estar dormindo, assim, aquele sono pesado, gostoso. Eu falei, meu Deus, lá na minha mente, né? Ai, eu falei, misericórdia, Deus, já deve ser mais 10 e pouca, né? Isso várias vezes, aconteceu várias vezes. De eu falar, de eu estar dormindo e pensar, ih, caramba, não acordei. Ai, Deus, me desculpa, não acordei. Achando que é 10 e pouca. E aí quando eu abro o olho, é 9h10, 9h16, né? Algumas vezes ele me acorda 15 para as 9, 10 para as 9. Aí quando eu olho, eu falo, não acredito, gente, não acredito que não é 10 e pouca. Aí eu venho fazer meu devocional, como eu falei com vocês. Só que é hoje, por que eu tô gravando? Porque esse foi surreal, gente. Porque eu ficava falando, como que eu vou contar para as pessoas? Como que eu vou explicar para as pessoas que não sou eu que estou acordando? Porque eu falei com Deus, Espírito Santo, me acorda. O Senhor já viu que eu não consigo acordar sozinho, meu corpo, não sei explicar. E aí, quando ele me acorda, não tô cansada, não tô fazendo. Eu não estou fazendo esforço nenhum para acordar. Não estou fazendo esforço nenhum. É ele que me desperta. É ele que me desperta. É assim, ó, eu tô dormindo. Aí tem dia que eu tô dormindo mais de boa, assim, tipo um sono normal, sem ser aquele pesadão. Aí, plã. Ai, gente, desculpa. Aí dá aquele despertar mesmo, aí eu abro o olho, olho no relógio, 8h45, 10. Ah, e já aconteceu várias vezes dele me despertar. Eu abro o olho, olho a hora, e aí falo com ele, vou dormir um pouco mais. Que aí é aquela luta, né, da carne com o espírito. Vou dormir um pouco mais. E aí, cochilo. Aquele cochilo bom, com sonho, tá? Continuo sonhando. Não, na minha cabeça já passou de 9h20, mas não. Como eu falei, 15 para as 9. 9 horas. Né? Vou cochilar rapidinho, 5 minutinhos. Sem despertador, tá? 5 minutinhos. Aí dá aquele sono pesadão, gostosão. Aí eu fico pensando, misericórdia, eu fui besteira. Ai, meu pai, já deve ser 10 e pouco. Isso várias vezes, de ele me despertar, eu cochilar e abrir o olho com medo de ser 10 e pouca e ser antes de 9h20, tá? Só que o de hoje foi surreal, porque ontem, como eu falei, eu dormi 2 horas da manhã e eu tinha certeza. Na verdade, ontem à noite eu assim, cheguei a falar com Deus assim, pensar, né? Será que ele vai me acordar cedo? Fiquei assim, foi uma pode ser uma dúvida, né? Porque, né? Não sei. Eu falei, de repente ele vai compreender, né? Que, tipo, eu preciso dormir mais, já que eu dormi mais tarde, né? Aí fui dormir, sem despertador, né? E, né? Não pensei muito nisso, não. Só pensei, será que ele vai me acordar mais cedo? Porque
né, uma questão atípica, né, dormir mais tarde. Aí dormi e tal, como sempre, sem despertador. Aí tô sonhando, aquele sonho, assim, sonho, não vou contar o sonho não. Um sonho é meio estranho assim, né? Mas um sonho que eu lembro até agora dos detalhes. E dormindo, quando a gente tá sonhando, que até que sono pesado, né? Aí toca a campainha. Aí eu, ai, aí foi essa hora que eu falei. Aí, tipo assim, já deve ser 10 e pouco. Eu tava dormindo, gente, com vontade. O sono pesado, né? Então, eu imaginei que era 10 e pouco, que é o horário que eu ia acordar normalmente, né? Quando eu trabalho 11, normalmente quando eu trabalho, eu acordo 11 e tal. 11 e tal. Tá? Eu sei que hoje é sexta-feira, eu nem tava preocupada em fazer comida e nem nada. Gente, nem me preocupei com isso. Porque mesmo acordando 11 e pouco, eu sei que dá tempo de fazer alguma coisa. Aí tocou a campainha. Foi agora que eu te falei. Eu acho que eu olhei o relógio primeiro. E aí, 9h19. E fui ver. Quem é? Quem é? Quem é? Não tinha ninguém no portão. O Espírito Santo me acordou 9h19, gente. Não tô acreditando até agora. Ele me acordou. Não tinha ninguém no portão. E eu tô bem. Eu dormindo, achando que já era 10 e pouca. E Deus, Ele é fiel. Eu fiz uma aliança com Ele. Eu pedi a Ele esse favor. E Ele fez essa aliança comigo. Ele é fiel que Ele cumpre. Gente, eu nem sei o que falar, porque eu não falei nada assim, me acorda. Ele sabe que eu acordar cedo é pra fazer o devocional. Eu li o livro Bom Dia Espírito Santo, o livro que estava 3 anos parado, tentando terminar. Já terminei o Bom Dia Espírito Santo e agora eu tô lendo Bem-vindo Espírito Santo. Eu acordo, faço essa leitura, oração, e aí tento agir algumas coisas antes de Marcela acordar. Pra ela acordar umas 10 horas, né? Porque também ela vai até mais tarde se deixar. Eu não fiz acordo com ele, não falei nada, me acorda cedo, porque eu prometo que não sei o que, não sei o que lá, que eu vou fazer o devocional. Ele sabia que o objetivo desse pedido era para ter esse tempo com ele, né? Então, eu não sei, nem sei, gente, eu tô radiante. Porque aliança é isso. Isso é aliança. Ele, né, se comprometeu comigo em me acordar, independente do que eu faça. Tanto que, o que eu tô falando, 8h45, ele tá me acordando. Eu tinha que acordar, levantar. Mas eu não, falei, não, eu vou dormir mais um pouquinho. Ele poderia falar, vai dormir mais um pouquinho, não vai acordar, não vai ouvir minha voz, não vai cumprir o que foi combinado, né, de acordar mais cedo para fazer o devocional. Ele poderia falar isso, tipo assim, deixar. Não, ele poderia pensar, falar, eu acordei ela, né, mais cedo, como combinado, despertei ela olhou o relógio, viu que era 8 e pouca, ela quis dormir mais, então se ela quis dormir, deixa ela dormir, né? Tipo assim, vamos supor, a carne venceu, né? Deixa ela dormir. Mas a aliança não está condicionada ao meu comportamento. Se ele prometeu, ele vai cumprir independente do meu comportamento. Essa é a aliança. Diferente de contrato. No contrato seria assim: Espírito Santo, o Senhor me acorda, por favor, antes de 9h20, né? Mas se o Senhor vê que eu não estou dando assim, importância, que eu tô agindo assim, né, tô sendo relaxada, né, porque o senhor me acordou e eu não dei ouvido, no contrato seria assim, o senhor pode, né, me deixar por conta própria, já que eu não ouvi a tua voz, não me despertei, mas não, ele prometeu que vai me acordar, ele vai me acordar, porque ele é fiel. E tá me acordando até mais antes, né, mas esse de hoje, gente, 9h19 tá com a campainha. E não foi só essa vez, não. Teve outras situações, né, como eu falei, dele me despertar mais cedo e eu, né, não acordar, não aguentar, né, cochilar. E ele, com a sua infinita misericórdia, ir lá de novo, né, e me despertar. E eu, né, é só isso mesmo. Eu falei, eu não consigo com as minhas forças, Espírito Santo, então me ajuda, né? Me ajuda porque com as minhas forças eu não consigo. Então não adianta, às vezes, a gente se esforçar em alguma coisa. A gente pode até se esforçar, mas não é com as nossas forças. A gente tem que colocar
na dependência de Deus, na dependência do Espírito Santo. O Espírito Santo está aqui, gente, para nos ajudar. Aí a gente quer fazer as coisas, nem pergunta para ele se ele quer, se ele deixa, né? Porque o Espírito Santo é a ação, é uma pessoa. Ele está ouvindo tudo. Ele é uma pessoa, ele quer se relacionar com a gente. Mas ele é uma pessoa que age por Deus, né? Ele agiu em Jesus, auxiliou Jesus aqui na terra, Jesus foi ao céu e deixou bem claro que ele não nos deixaria órfãos, deixaria aqui o auxiliador, o consolador. Então, ele que ouve as nossas orações e leva para Deus. Ele é o nosso amigo, conselheiro, né? Então, vamos colocar a figura de pai. A gente sabe que pai, Deus é pai, mas o Espírito Santo ele faz essa conexão entre a gente e Deus. E aí um pai, você faz as coisas sem perguntar pro seu pai, quando você é criança, quando você é menor de idade. Então, tudo a gente pergunta ao pai, a gente pede conselho antes de fazer. Então, a gente tem que pedir conselho pro Espírito Santo. Perguntar as coisas para ele, depender dele, pedir ajuda dele. E foi isso que eu fiz. Eu me despojei de mim, né? Eu já tinha tentado e não consegui. E falei, Espírito Santo, me ajuda, é com o Senhor. O que eu não consigo fazer, né? E até mesmo o que a gente consegue fazer, a gente pode pedir ajuda para ele estar sempre do nosso lado. Porque com certeza vai dar tudo mais certo do que se a gente tentar fazer tudo sozinho. Até porque ele está aqui, ele quer fazer as coisas com a gente, ele está junto da gente, está uma hora dentro do nosso coração. A gente precisa chamar o Espírito Santo para fazer parte da nossa vida. Né? Eu não tenho esse costume em todos os momentos, em tudo, né? Tipo, às vezes a gente toma decisões de trabalho, decisões do cotidiano, né? Que a gente está acostumado sem perguntar para ele. E eu quero acrescentar isso, né? Como rotina, mas não rotina é uma coisa assim, meio que voluntária, não. Quero realmente acrescentar isso, que vire uma rotina, né? Mas que seja realmente algo vivo, né? Essa questão de perguntar a ele e ouvir, né? E sentir, né? A ação dele, o operar dele, né? Dentro das nossas atividades, né? Mais simples possíveis, né? Ele quer ser consultado, ele quer ser nosso amigo. Então é isso, ó. 17 minutos falando, gente. Espero que vocês consigam assistir até o final essa experiência e que ele fale de alguma forma ao teu coração, que você chame ele para fazer morada dentro do seu coração, porque é só através do Espírito Santo que você vai conseguir compreender, né, a importância, o papel, o desejo e os propósitos de Jesus na tua vida e vai te levar direto para Deus, né? É através dessa comunhão que a gente consegue chegar até Deus. E em breve, né? Em breve estaremos lá. Nós, filhos, né? Criaturas que viramos filhos quando confessamos Jesus como Salvador, através do entendimento que o Espírito Santo nos dá, nós confessamos Jesus como Salvador, vivemos uma vida de santidade, né? Agora não vou nem falar nos esforçamos para viver uma vida de santidade, porque, né, eu reconheci que a força não vem da gente, a força vem do Espírito Santo, é ele que nos fortalece, nos ajuda, sem ele a gente não consegue nada. Então, com a ajuda do Espírito Santo, a gente, né, vive uma vida de santidade. Se a gente erra, a gente se arrepende, pede perdão e continua a caminhada, procurando sempre agradar, né, a Deus, para poder um dia, né, quando Jesus voltar para buscar a sua amada igreja, a sua noiva, a gente está lá junto, né? O Espírito Santo vai voltar para o céu e vamos viver lá com a Trindade santa e maravilhosa, eternamente no céu de glória.